e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante todos os dias de sua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos. Tu comerás a erva do campo, no suor do rosto tu comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Muito bem. No último momento que nós tivemos aqui, nós vimos que o homem e a mulher fizeram então vestes para si. Fizeram vestes de figueira, achando que com as suas obras, com as suas ações, eles iriam conseguir tampar o pecado. Mas quando Deus aparece, eles percebem que eles continuam se sentindo nus. Que aquelas vestimentas que eles fizeram, não eram vestimentas que de verdade tampavam, eram vestimentas que iludiam. Assim como, quantas vezes nós tentamos justificar-nos uns aos outros, e pode ser que eu até convença. Eu já convenci meu pai, às vezes. Será que eu convenci? Eu já convenci meu pai às vezes. Meu pai falou: Felipe, o caminho é esse. Eu disse: não, é esse. Não, Felipe, o caminho é esse. Eu disse: não, é esse. E eu talvez cheguei para ele, argumentei, expliquei, justifiquei e tal. E pode até ser que eu convenci ele. E ele disse: Felipe, tá bom, você tem razão. Pode ser que eu tenha convencido minha mãe, pode ser que em algum momento eu convença minha esposa, eu convença quem for. Mas no momento em que eu me deparo diante de Deus, eu sei que a Ele, não são palavras ou ações, mas é a realidade do meu coração que vai estar exposta. Quando o escritor de um livro da Bíblia chamado Hebreus, ali escreve, ele diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos, as intenções do coração, e não há nenhuma alma, nada, que esteja encoberta diante dele. Mas todas as coisas estão nuas e patentes, diante dos olhos daquele com quem haveremos um dia de tratar. Eu quero falar com você sobre aquilo que Deus disse à serpente, ao homem e à mulher, mas antes disso, eu queria que você fosse comigo para o versículo 21, aí, que diz assim: fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e para sua mulher, e os vestiu. Interessante. A primeira vez que aparece que o homem faz alguma coisa na Bíblia, a palavra fazer, o verbo fazer com o homem, é exatamente quando o homem faz a vestimenta de folha de figueira. Mas sabe o que Deus faz? Com a primeira coisa que o homem faz, ele desfaz. Gente, parece que assim, a primeira e a única coisa que o homem fez até agora, no verbo, que a Bíblia usa esse verbo fazer, Deus vai e desfaz. Deus trata com o homem, conversa com o homem e diz: agora vem aqui. Pois não, Senhor. Ele diz: vamos trocar essa roupa? Você fez folha de figueira. Figueira tem a ver com hipocrisia, figueira tem a ver com ilusão. Você quer receber perdão de verdade? Você quer tratar esse pecado de maneira autêntica? Tem um caminho aqui. O Senhor então tira essas vestimentas de Adão e Eva, e o Senhor coloca outra vestimenta nele. A Bíblia diz que Deus coloca neles vestimentas de peles, e que o Senhor veste eles. O que isso significa? É verdade que a Bíblia é uma revelação progressiva. Aqui, nós vamos ver simplesmente vestimenta de peles. Aparentemente, um animal precisou ser sacrificado, morto, para que as suas peles fossem tiradas e trazidas a Adão e Eva. Um pouco mais à frente, na história de Caim e Abel, que você conhece, você vai ver que Caim toma do fruto da terra
e oferece a Deus. Mas Abel não. Ele entende que o que agrada a Deus tem um princípio. Abel então era um pastor de ovelhas, e ele toma uma das suas ovelhas e oferece em sacrifício a Deus. Deus aceita a oferta de Abel, mas Deus não aceita a oferta de Caim. Quando nós vamos avançando um pouco mais na Bíblia, nós vamos chegando, por exemplo, nos dias de Moisés, e ao chegarmos nos dias de Moisés, Deus agora cria o templo, Deus cria o santuário, e Deus agora explica para eles dizendo: quando alguém pecar, você vai tomar um cordeiro, e você vai sacrificar esse cordeiro em lugar dessa pessoa, porque alguém precisa morrer. A alma que pecar, essa morrerá, o cordeiro será morto em lugar. E quando nós avançamos na Bíblia bem mais à frente, nos dias de Jesus, quando João Batista vê Jesus, ele olha para Jesus e diz: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele derramamento de sangue, aquele cordeiro, que desde o Gênesis foi sendo manifestado, seja com Adão e Eva, seja com Caim e Abel, seja com Abraão, Isaque, Jacó, aquele cordeiro que um dia Abraão vai levar o seu filho Isaque para sacrifício, e quando ele chega no meio do caminho, Isaque pergunta para ele: pai, nós temos aqui o cutelo, nós temos aqui o fogo, nós temos aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então Abraão olha para Isaque e diz assim: Deus providenciará para si o cordeiro para o holocausto. E quando ele está ali com Isaque, observando a ordem do Senhor, e quando ele vai matá-lo, porque ele sabia que havia uma promessa tão grande para Isaque, a Bíblia diz isso, que se Deus prometeu para Isaque, Deus ressuscita, mas Deus cumpre a promessa. O Senhor diz: Abraão, não faça mais isso, sei que você me é fiel. E de repente Abraão então vira os olhos e vê um cordeiro preso no meio de uns arbustos. Toma aquele cordeiro e o sacrifica em lugar de Isaque. Em Isaías 53, que eu já citei hoje, a Bíblia fala sobre uma profecia sobre Jesus. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus, oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Esse cordeiro, que no Nova Aliança, no Novo Testamento, Cristo Jesus, o sangue dele foi derramado por nós, e em nosso favor, como perdão, como reconciliação, como vida, ele foi anunciado durante toda a geração nas Escrituras bíblicas. E a primeira vez que o cordeiro é anunciado, é exatamente aqui. Como Deus chegasse para Adão e Eva dizendo: as suas obras não podem perdoar o seu pecado, um cordeiro precisa ser morto. É como se ele dissesse: um dia, Jesus se manifestará, e ele será o suficiente para os seus pecados. Então naquele momento, Adão e Eva, Deus tira a obra deles, Deus tira a roupa deles, e Deus coloca agora vestes de animais. Deus coloca agora nele vestes de cordeiro. Deus coloca agora neles o derramamento que foi necessário, para que eles pudessem receber de fato o perdão. Porque o perdão não tem a ver com a obra do homem, o perdão sempre teve a ver com a obra de Deus. O homem nunca conseguiu perdoar a si mesmo, e talvez por isso o homem criou aquilo que é chamado de religião. Do latim religare, que significa tentar religar-se. E religar seria algo que estava ligado, foi desligado, e a gente vai tentar ligar de novo. Então, seria como se eu tivesse essa caixa de som, temos uma caixa de som aqui, e eu desligo ela. E agora eu não consigo mais ouvir o som que vem através dela. Alguém fala pelo microfone, mas não aparece. Meu Deus, eu preciso ouvir essa voz novamente. Eu preciso ter uma conexão com a voz, com a realidade que é transmitida através dela. Então agora eu vou tentar ligá-la novamente. E o homem então agora tenta criar meios de religar-se a Deus. As religares, as religiões, religares, tentativas do homem religar-se a Deus. Mas a Bíblia vai dizer, por exemplo, em João capítulo 1, que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus. Ele manifestou
A tentativa do homem se religar a Deus é exatamente aquilo que Adão e Eva fez. Deus, o que eu preciso fazer? Talvez se eu chegasse para você aqui agora e dissesse assim, olha, a maneira de você se religar a Deus é se você sair agora aqui de joelhos, e você for até o bairro Moreninhas. Quantos quilômetros deve dar Moreninha daqui? Quantos quilômetros Moreninha? Uns 15 quilômetros, tá. Então você vai sair daqui agora, você vai lá na Moreninhas de joelho, e tem que voltar de joelho também. Se você fizer isso, uma vez na vida pelo menos, você está salvo. Irmãos, você poderia sair com o joelho sangrando, mas você fala, pelo menos eu sei objetivamente, e depois que você terminou, você ia poder até cobrar de Deus. Falou, eu fui, está aqui as minhas marcas. Mas a graça de Deus, ela é tão loucura, que não tem a ver com obra humana. A Bíblia vai dizer no livro de Efésios, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. A loucura do Evangelho é exatamente acreditar, é exatamente crer, de que a boa notícia de Jesus é suficiente para nos salvar. A loucura do Evangelho é exatamente olhar para Jesus e falar, o que eu preciso fazer? Porque nós somos homens, desde Adão, que queremos entender o que fazer. Um dia um jovem rico chega para Jesus e diz, mestre, o que eu preciso fazer para herdar o reino de Deus? E essa talvez seja uma pergunta que muitas vezes nós vamos até na igreja, entendendo e perguntando, o que precisamos fazer? Porque se você me falar o que eu tenho que fazer, eu faço. E ouvir a voz de Deus dizendo, você precisa descansar no que eu fiz por você, é o que é difícil. Quando nós, há 3 semanas atrás, falamos sobre o sábado, sobre o dia de descanso, o 7º dia, o dia que Deus descansou, nós vimos sobre essa questão do descanso, de que na verdade a Bíblia diz ali no livro de Hebreus, esforçai-vos, para que vocês não caiam e não saiam do descanso, porque uma das coisas mais difíceis é descansar dizendo, se Ele fez, e eu creio no que Ele fez, eu posso descansar, porque eu estou salvo, não pelo que eu fiz, mas porque Ele fez, porque Ele já fez na cruz, porque Ele já derramou o seu sangue, porque Ele já cumpriu todo o seu propósito, porque Ele fez. As últimas palavras de Jesus na cruz, está consumado. No grego, é a palavra grega ali, tetelestai, que mais do que está consumado, significa, não há nada mais que precise ser feito. É como se Jesus naquela cruz, a sua última palavra foi, ele grita, as escrituras dizem, ele clama, ele diz, tetelestai, que significa, acabou, não precisam fazer mais nada, encerrou. E nesse dia, nesse exato dia, Deus então fez ao Senhor vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. É engraçado que em Apocalipse capítulo 16, versículo 15, Jesus olha para as pessoas ali e diz assim, eis que venho como vem o ladrão. Eu já tive lá na empresa, quando nós estávamos em obras ali, entrou ladrão, e que coisa ruim, nós não estávamos preparados, tivemos um prejuízo. A gente estava em obra, puxa vida, furtaram vários fios de cobre, aquele prejuízo, quem já estava em obra já sabe, nós não estávamos preparados. Depois que o ladrão veio, nós falamos, vamos preparar. Aí eu chamei uma empresa de alarme, mandei instalar alarme em tudo lá, botei as câmeras, não veio mais. Era a 2ª vez que ele tinha vindo. Ele veio 2 vezes e nós não fizemos nada. Na 3ª vez eu falei, agora não. Botamos o sistema de alarme, e aí não veio mais. Provavelmente ele veio na 3ª, olhou e disse, opa, eles estão vigilantes agora. Jesus vem aqui e diz assim, eis que eu venho, como vem o ladrão. E quando vem o ladrão, como eu acabei de dizer, nós temos dois cenários. Ser vigilantes, ou não, ou sermos displicentes. Bem-aventurado aquele que vigia. Mas ele vem e diz algo além aqui. E guarda as suas vestes, para que não ande nu, e não veja a sua vergonha. Quando nós olhamos no Gênesis, nós entendemos um pouco sobre o que significa isso. Guardar as suas vestes para que não ande nu,
Não está falando da nossa vestimenta e da nossa roupa, mas é exatamente aquilo que estamos revestidos de Deus. Que quando Ele te encontre, Ele encontre você com as peles do Cordeiro. É interessante que quando Esaú e Jacó, nós temos os patriarcas, o primeiro é Abraão. Abraão tem um filho, seu nome é Isaac, e Isaac tem gêmeos, Esaú e Jacó. Por mais que fossem gêmeos muito diferentes. Enquanto Esaú era um homem peludo, Jacó era um homem sem pelos, mais lisinho. Enquanto Esaú tinha uma voz mais grossa, Jacó tinha uma voz mais fina. Enquanto Esaú era um homem do campo, Jacó era um homem de casa. Esaú era o primogênito. E na lei bíblica, o primogênito recebe a bênção do pai. Mas Isaac estava cego. E havia uma promessa, quando eles estavam no ventre da mãe, eles estavam brigando. Ali os gêmeos brigavam desde o ventre. E um dia, a sua mãe, não sei como a Bíblia não conta, diz que pergunta a Deus, o que está acontecendo? E ele diz, 2 nações estão no seu ventre. E a maior, a nação do mais velho, vai servir a nação do mais novo. A mãe gostava mais do Jacó, o pai gostava mais do Esaú. Quando o pai está velho, e acredita que o dia da sua morte está chegando, ele chama Esaú e diz, Esaú, vai ao campo e prepara para mim um bom guisado, e eu vou querer te abençoar hoje. A mãe ouve isso, por trás da porta, estava ouvindo a conversa do pai com o filho, e ele sai ao campo. Ele agora chama Jacó e diz assim, Jacó, e a palavra Jacó significa enganador, surrupiador, isso significa o termo Jacó. Jacó, seu pai disse que hoje ele abençoa. Hoje talvez a gente despreza muito essa questão de bênção, mas ali ele entendia que a bênção, e principalmente essa bênção, era uma bênção que ia ser dita uma vez na vida. Era uma bênção, realmente uma transferência de autoridade, uma transferência da bênção que eu tenho para você. Ele disse assim, Jacó, eu quero que você seja abençoado. Eu vou fazer um guisado do modo como teu pai gosta, e você leva para ele. E ele vai dizer, mãe, no momento que eu chegar para o meu pai com esse guisado aí, meu pai vai me tocar, vai ver eu sem nada de pelo. Meu pai vai conversar, meu pai vai me cheirar. Eu não tenho nada a ver com Esaú. Eu não vou receber a bênção em lugar dele. E ela disse, pega as vestes de Esaú. Então ela pega a veste de gala de Esaú, a veste que Esaú mais era imponente, e cobre Jacó com aquela veste. Jacó é coberto pela veste de Esaú. Quando alguém agora abraçava Jacó, parecia que era Esaú. Quando alguém pegava e sentia o cheiro de Jacó, sentia o cheiro da roupa, parecia Esaú. Então ele agora chega com esse guisado para o pai. O pai come desse guisado. Naquele momento, ele diz, ele estava cego. Tu és Jacó ou é Esaú? Ele diz, sou Esaú. Venha perto, deixa eu tocar você. E ele toca. Ele até diz, a voz parece de Jacó, mas realmente, as vestes são de Esaú. A pele parece de Esaú. Vem cá, me dá um abraço, meu filho. E na hora que ele abraça, ele sente um cheiro. É o cheiro de Esaú. E ele então proclama toda a bênção sobre a vida de Jacó. A realidade espiritual que Deus nos traz nessa palavra era exatamente essa. Ele estava coberto por Esaú. Ele estava coberto pelo primogênito. De igual modo, quando nós chegamos diante do Pai, vestidos de Jesus, vestidos de Cristo, nós também somos abençoados da mesma forma. Se nós avançarmos um pouco mais apenas, e eu quero trazer pelo menos um último ponto. Vá ali em versículo 14, Gênesis 3. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. Muito provavelmente na semana que vem nós vamos aprofundar mais, mas eu queria dar uma rápida pincelada aqui. Deus,
primeira vez que aparece na Bíblia a palavra bênção, ela vai aparecer no 5º dia da criação, quando Deus cria os animais aquáticos e os animais aéreos, e Deus então os abençoa. A palavra bênção significa autorizar a prosperar. Portanto, quando meu pai chega para mim e diz: filho, eu te abençoo, meu pai está dizendo assim: filho, eu autorizo que você prospere. Quando eu chego para minha filha e digo: filha, eu te abençoo, eu estou dizendo para ela: filho, eu autorizo que você prospere. Deus então pronuncia a palavra bênção na primeira vez no 5º dia, a segunda vez no 6º dia sobre o homem, a terceira vez no 7º dia sobre o dia do descanso. Mas agora nós vamos ver a primeira vez na história da Bíblia que a palavra maldição é dita. E a primeira vez que a palavra maldição é dita é exatamente aqui. Deus amaldiçoa duas coisas. A primeira, Deus amaldiçoa aquilo, aqui ele dá o nome de serpente. Mas é verdade, e creio isso de maneira muito calma no meu coração, de que Deus não está amaldiçoando o animal serpente. Tanto que, quando nós lemos a profecia de Isaías sobre o milênio, sobre a realidade que vai acontecer, nós vemos a serpente lá, nós vemos o leão, nós vemos os animais. O Senhor não está aqui tirando um animal de jogada, dizendo: eu vou amaldiçoar você, seu animal. Não. Tanto que aqui é uma palavra profética, de que a descendência da serpente faria guerra contra o descendente da mulher. Como assim? Mas a primeira vez que aparece a palavra maldição é aqui. O Senhor disse à serpente: eu te amaldiçoo, eu não autorizo que você prospere. A segunda vez vai ser um pouco mais abaixo, quando no versículo 17, que Deus agora amaldiçoa a terra, não Adão. Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Aquilo que você tem domínio vai ser amaldiçoado por culpa de você. Aquilo que você, Adão, tem autoridade, vai deixar de prosperar por culpa de você. Mas eu queria que você entendesse uma coisa: Deus em momento nenhum aqui amaldiçoou Adão, e Deus em momento nenhum aqui amaldiçoou a Eva. Pode ler o texto. O que acontece com Adão e Eva é que Deus diz qual é a consequência do pecado. É como se a Zoe, no exemplo que eu havia dado para vocês, ela colocasse a mão no fogo. Eu pergunto: foi eu que coloquei a mão da Zoe no fogo? Não. Aliás, eu disse para ela não colocar a mão no fogo. Ela não me ouviu. Ela colocou a mão no fogo, a mão dela queimou, uma queimadura de 1º, 2º grau, uau, uma terrível queimadura. Doeu, talvez vai ficar marcas, mas foi eu que coloquei a mão dela no fogo? Não. Quando olhamos aqui o que Deus fez com Adão e Eva, de igual modo não foi o Senhor que os amaldiçoou, mas as consequências do pecado, foi aquilo que Deus queria que eles não vivessem. Quando Deus agora olha para Eva, Deus não a amaldiçoa, Deus diz: essas serão as consequências do teu pecado. Mas a serpente sim. E quando nós olhamos aqui a serpente, eu queria talvez ficar só um pouquinho nessa primeira parte da serpente com você, num pequeno detalhe, que diz assim, versículo 14: o Senhor Deus disse à serpente. Vamos parar um pouquinho aqui. Quem é a serpente? Já falamos sobre isso. Quem é a serpente? O diabo, Satanás. E diz assim: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. E aqui ele continua dizendo: rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Quando as pessoas pegam esse versículo, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida, muitos olham para esse versículo e dizem: ora, serpente voava e Deus agora diz que não vai voar. Ou outros dizem: a serpente tinha dente e agora ela come pó. Mas a Bíblia não fala absolutamente nada disso. E mais uma vez eu vou dizer, eu vou explicar para você por que a Bíblia não está falando aqui da serpente animal, mas sim de Satanás. Até mesmo pela continuação, ele diz: serpente, o descendente da mulher vai ser contra você, e os seus descendentes vão ser contra a mulher. E no livro de Apocalipse vai explicar isso. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é esse termo: rastejará sobre o teu ventre. O que significa ventre na Bíblia? Ventre na Bíblia, todas as vezes que você encontrar ventre na Bíblia, significa o meu próprio desejo. Por exemplo, Romanos capítulo 16, versículo 18, abra aí, diz assim:
porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas eles servem ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjam, enganam o coração dos incautos. Está dizendo, olha, alguns que fingem que servem a Cristo, mas na realidade eles servem o seu próprio ventre, eles servem a sua própria vontade, eles servem o seu próprio alimento. Nós vivemos muitas vezes para o nosso ventre, vivemos para comer, vivemos para aquilo que nos satisfaz. Filipenses capítulo 3, versículo 19, vai dizer assim também: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Olha que interessante, ele está dizendo, olha, existem pessoas que não têm Deus como Deus, mas aquele que é soberano sobre ele é o seu ventre, se preocupam exclusivamente, o que eu vou comer, qual é o meu hoje, o que é importante para mim agora. O Deus deles é o ventre, a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Essa palavra volta lá em Gênesis capítulo 3, versículo 14, diz, rastejarás sobre o teu ventre. Essa palavra rastejarás, a palavra hebraica yalak, aqui, significa você vai viver, yalak, rastejar, você vai viver, o seu caminho vai ser um caminho exclusivamente pensando no seu ventre. O seu caminho vai ser um caminho exclusivamente pensando nas coisas próprias. E ele continua, e você vai comer, o seu alimento vai ser o pó da terra. Ora, nós sabemos que serpentes e animais não se alimentam de pó da terra. Alguém já viu serpente comer pó da terra e ficar satisfeita? Eu já vi serpente comer gado, eu já vi serpente comer um boi, eu já vi serpente comer pó. Ela arrasta pelo pó, mas ela não se alimenta do pó. Mas você sabe quem é que se alimenta? Eu antecipo, quem é, ou do que é feito, ou de quem é feito o pó da terra? Exatamente. Esse é o seu alimento, esse é o seu prazer, é isso que o movimenta. Se você for comigo, por exemplo, aqui em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, diz, então formou Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E se nós avançarmos em Gênesis capítulo 3, aqui versículo, deixa eu pegar aqui, versículo 19 diz, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Quando a Bíblia diz que a serpente agora, Satanás, se alimenta do pó da terra, está dizendo, o que é o seu alimento, o que lhe motiva? Exatamente, matar, roubar e destruir. Se nós avançarmos um pouco mais, nós vamos ver aqui que a Bíblia diz assim, porém inimizade, falando para a serpente, entre você, serpente, e a mulher. Se nós olharmos a serpente como um animal, esse texto não faz nenhum sentido. Mas se nós olharmos a serpente de fato aqui como quem ela é, Satanás, tem todo sentido. Eu vou colocar inimizade entre você, Satanás, e entre a mulher. Interessante. Abra comigo em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 17. Vamos pegar um pouco antes talvez, Apocalipse capítulo 12. Se nós pegarmos inicialmente, versículo 9, vai dizer, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele, os seus anjos. Agora a Bíblia vai avançar um pouco mais, e vai dizer no versículo 17, essa serpente, que agora já é um dragão, irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar contra o restante da sua descendência. Lembra que eu falei para você que Apocalipse explica Gênesis? Quem é o descendente da mulher? Se você for comigo ali em Apocalipse, em Gênesis, você vai dizer que é uma palavra, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Quem é o descendente da mulher aqui? A Bíblia vai profetizar que o descendente da mulher irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus
tem o testemunho de Jesus, se pôs em pé sobre a areia do mar. Quem são os descendentes da mulher? Quem são os descendentes da promessa de Deus? Quem são os descendentes? Quem são o descendente é Cristo, mas os descendentes da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus. Portanto, você entenda que desde o Éden, agora, há uma luta, mas a luta nunca foi e nunca será entre a serpente e Deus. E talvez essa é a nossa grande confusão. Satanás não está como inimigo de Deus. Você fala, como não, Felipe? Não, porque ele não tem chance. Quando você olha no livro de Jó, você vê que Satanás se apresenta diante de Deus em submissão. E Deus pergunta para ele, Satanás, de onde vens, para onde vais? Satanás diz, de caminhar pela terra e por ela. Portanto, não há uma luta entre Satanás e Deus. Não. Satanás está sob submissão. Mas esse Satanás, essa serpente, desde o Gênesis, ela tem um inimigo. E quem é esse inimigo? O descendente da mulher e a descendência dela. O descendente da mulher, a Bíblia vai dizer que é que vai reger as nações com vara de ferro. Se você pegar aqui um pouco, aí mesmo em Apocalipse, capítulo 12, vai dizer assim, deixa eu pegar aqui se eu encontro. Olha só, versículo 1, eu não posso aprofundar com você agora, mas vou dizer rápido. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, nas cabeças 7 diademas. Há toda uma explicação aqui, mas não podemos avançar nela hoje. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, os quais lançou para a terra. Presta atenção agora. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Lembra, havia uma promessa, lá no Gênesis. Você vai ser inimigo do descendente da mulher. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quem é que foi arrebatado e está sentado à direita de Deus? Jesus. Ele não conseguiu destruir o descendente da mulher. Ele não conseguiu destruir a Cristo. Mas agora a continuação é o versículo 7. A guerra continua. Versículo 17, perdão. Irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Presta atenção. A mulher aqui tinha um descendente, que era Cristo. Ele não conseguiu destruir a Cristo. Ele tentou várias vezes. Ele tentou Jesus no deserto, ele tentou Jesus na cruz, ele tentou Jesus em muitos momentos, ele não conseguiu. Jesus foi arrebatado e está sentado à direita de Deus. E agora? Ele faz guerra contra quem? Contra o restante da descendência. Porque agora em Jesus, nós também todos nos tornamos filhos de Deus, aqueles que creem nele. E aí a Bíblia diz assim, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Portanto, olha que interessante, essa profecia lá de Gênesis, capítulo 3, dizia, uma palavra de Deus, porém inimizade entre ti, a serpente, e a mulher, versículo 15, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente da mulher, vai te ferir a cabeça, morte, mas tu, olha que interessante, tu lhe ferirás o calcanhar, vai atrapalhar o seu caminho. Eu vou avançar mais, mas não hoje. Eu queria que nós aprofundássemos um pouco mais, principalmente nesse ponto. Há os outros versículos, há alguns versículos que dizem que em breve o Senhor esmagará a serpente sobre os pés da igreja, e há muitas outras palavras. Mas para que nós não façamos nada com pressa, eu queria que nós fizéssemos com calma, e se Deus quiser, na semana que vem, nós continuamos. Espero que você participe conosco. Vamos orar, por favor. Te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, nós somos gratos a Ti, porque Tu és bom, Tua palavra é boa. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado e nos guiado em Ti, em nome de Jesus,